A cidade era Babilônia, e ela não era apenas uma cidade. Ela era o centro do mundo conhecido. Suas muralhas eram tão largas que 2 quadrigas podiam passar lado a lado sobre elas. Seus jardins suspensos eram uma maravilha que desafiava a natureza, com árvores gigantescas plantadas em terraços que pareciam flutuar sobre o deserto. E no centro de todo aquele esplendor, no trono mais alto que um homem poderia ocupar, estava ele, Nabucodonosor, o rei mais poderoso da terra. Guerreiro indomável, construtor de impérios, um homem cujo nome sozinho fazia nações inteiras tremerem. Mas havia algo que o poder não podia comprar, algo que as muralhas não podiam proteger, algo que os exércitos não podiam defender. E isso, Nabucodonosor estava prestes a descobrir da maneira mais terrível que um homem pode descobrir qualquer coisa. Tudo começou com um sonho. Uma noite, o rei teve um pesadelo tão vívido, tão aterrorizante, que seu espírito se perturbou profundamente. Ele acordou sobressaltado, o coração disparado, o suor frio escorrendo pela testa. O problema é que, quando acordou, ele não conseguia se lembrar do sonho. Apenas sabia que era importante, que era um aviso, que algo grandioso e terrível estava prestes a acontecer. Ele convocou todos os sábios do reino, astrólogos, caldeus, magos, feiticeiros, homens que passaram a vida inteira estudando os mistérios do céu e da terra. E ele fez uma exigência que nenhum deles jamais havia ouvido. Ele disse: "Vocês vão me dizer qual foi o meu sonho, e depois vão me dizer o que ele significa." Os sábios ficaram paralisados. Era impossível. Como alguém poderia adivinhar um sonho que nem o próprio rei conseguia lembrar? Eles protestaram. Disseram que nenhum rei jamais havia pedido algo assim, que o que ele exigia era impossível para qualquer homem. Nabucodonosor, com os olhos em chamas, respondeu com uma sentença de morte para todos eles. A fúria do rei era absoluta, e foi nesse momento de desespero que um jovem judeu chamado Daniel se apresentou diante do monarca. Daniel não confiava em sua própria sabedoria. Ele confiava em algo maior. Ele pediu tempo, reuniu seus amigos e oraram durante toda a noite. E na escuridão do quarto, enquanto o resto da Babilônia dormia, o mistério foi revelado. No dia seguinte, Daniel ficou diante do rei e disse: "O segredo que o rei exigiu, nem sábios, nem astrólogos, nem magos podem revelar. Mas há um Deus nos céus que revela os mistérios." E então Daniel contou a Nabucodonosor o sonho que ele mesmo havia esquecido. E explicou o seu significado. Havia uma estátua imensa, majestosa, terrível. Sua cabeça era de ouro puro, seu peito e braços de prata, seu ventre e coxas de bronze, suas pernas de ferro e seus pés em parte de ferro e em parte de barro. De repente, uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos humanas. Ela atingiu a estátua nos pés de ferro e barro, e a estátua inteira se despedaçou. O ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro se tornaram como palha de eira no verão. O vento os levou, e não se achou mais lugar para eles. Mas a pedra que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha e encheu a terra inteira. Daniel explicou: a cabeça de ouro era o próprio Nabucodonosor, o rei dos reis, o homem a quem Deus havia dado poder, força e glória. Depois dele viriam reinos inferiores: a prata, o bronze, o ferro, até chegar aos pés de barro, um reino dividido e frágil. Mas no final, todos seriam destruídos pelo reino de Deus, um reino que não seria feito por mãos humanas, um reino que duraria para sempre. Nabucodonosor ouviu tudo, e pela primeira vez em muito tempo, aquele coração endurecido se dobrou. Ele caiu com o rosto em terra, honrou a Daniel. Reconheceu que o Deus de Daniel era o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Parecia que a lição tinha sido aprendida. Parecia que o homem mais poderoso da terra finalmente havia entendido que havia um poder maior que o seu. Mas o coração humano é traiçoeiro, e a humildade que nasce do medo raramente é a humildade que dura. Os anos se passaram. Nabucodonosor consolidou seu império como nenhum outro antes dele. Conquistou nações, construiu monumentos, acumulou riquezas que desafiavam a imaginação. E lentamente, como a maré que sobe sem que se perceba, o orgulho começou a tomar conta dele novamente. A lembrança do sonho foi ficando para trás. A imagem da estátua destruída foi se apagando da memória. Afinal, quem era esse Deus que permitia que ele, Nabucodonosor, tivesse todo aquele poder? Quem era esse Deus que deixava que suas mãos construíssem tudo aquilo? Talvez, pensava ele, aquele sonho não passasse de uma fantasia. Talvez a glória fosse realmente mérito seu. Foi então que ele fez algo que revelou o que realmente estava em seu coração. Ele construiu uma estátua. Não era uma estátua qualquer. Era uma imagem de ouro, toda de ouro.
E ela não tinha cabeça de ouro, peito de prata e pés de barro. Não, ela era toda de ouro, da cabeça aos pés. Era a imagem de um reino eterno, um reino que nunca seria destruído, um reino que nunca daria lugar a reinos inferiores. Era a imagem do reino de Nabucodonosor, um reino que ele acreditava que duraria para sempre. E então ele decretou: no dia em que ouvissem o som da trombeta, da flauta, da harpa, todos deveriam se prostrar diante da imagem. Quem não se prostrasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. 3 jovens judeus se recusaram: Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Eles disseram ao rei: o nosso Deus a quem servimos pode nos livrar da fornalha de fogo ardente. E ele nos livrará da tua mão. Mas, se não o fizer, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Nabucodonosor ficou furioso. Mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Os soldados que levaram os jovens morreram pelo calor das chamas. Mas quando o rei olhou para dentro da fornalha, viu 4 homens soltos, passeando no meio do fogo. E o 4º homem era como um filho dos deuses. Quando eles saíram, nem cheiro de fogo havia neles. Mais uma vez, Nabucodonosor foi confrontado com o poder de Deus. Mais uma vez ele reconheceu. Disse: bendito seja o Deus deles. Abençoou os jovens. Prometeu proteção, mas o coração continuava o mesmo. O orgulho estava apenas adormecido, esperando o momento certo para ressurgir. E esse momento chegou. Algum tempo depois, Nabucodonosor estava no terraço do seu palácio real. A visão diante dele era de tirar o fôlego. A cidade inteira se estendia a seus pés. Os templos, os jardins, as muralhas, os canais. Tudo o que seus olhos podiam ver era obra de suas mãos. Foi quando ele abriu a boca e disse a frase, aquela frase, a frase que mudaria tudo. Ele disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha majestade? Não há registro de que ele tenha dito isso em voz alta para alguém. Provavelmente foi um pensamento, um sussurro da alma. Mas os céus ouviram, e enquanto a palavra ainda estava na boca do rei, uma voz desceu. Não uma voz de trovão que faz tremer a terra, mas uma voz que penetra o espírito como uma espada. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o teu reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será como os animais do campo. Comerás erva como os bois, e serás molhado com o orvalho do céu. Passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Naquele exato instante, algo aconteceu dentro dele. A mente, aquela máquina perfeita que havia planejado guerras, construído impérios, criado leis, começou a se desfazer. Foi como se uma névoa espessa tomasse conta de seus pensamentos. As lembranças começaram a se embaralhar. As palavras perderam o sentido. As pessoas ao seu redor, seus servos, seus generais, seus filhos, os rostos deles começaram a parecer estranhos, assustadores. Ele não sabia mais quem era, não sabia onde estava. A única coisa que restou foi o instinto mais primitivo, o instinto de um animal. Os guardas devem ter visto algo terrível naquela hora. O rei, o homem mais poderoso da terra, começou a se despir, rasgou as vestes reais, jogou fora a coroa, caiu de 4 e começou a grunhir, a espumar, a se arrastar pelo chão do palácio. O pânico tomou conta de todos. O que fazer? Como deter um rei que enlouqueceu? Como tocar naquele corpo que agora era sagrado e amaldiçoado ao mesmo tempo? A tradição diz que ele foi expulso, jogado para fora dos muros da cidade, como um leproso, como um louco, como um animal perigoso. E assim começaram os 7 anos mais estranhos que a história já registrou. Imagine, se puder, a vida daquele homem nos campos. Nos primeiros dias, ele deve ter sentido fome. Fome de verdade. Fome animal. Ele tentou comer a comida que encontrava, mas seu paladar, acostumado aos banquetes mais finos, agora não distinguia nada. Ele comia ervas, grama, raízes. Mastigava tudo com os dentes que antes mordiam os melhores assados. A água bebia do orvalho da manhã, lambendo as folhas molhadas ou das poças de chuva que se formavam nas pedras. O sol do deserto queimava sua pele durante o dia. A pele que antes era ungida com os mais finos óleos agora rachava, queimava, descascava. À noite, o frio do deserto penetrava seus ossos. Ele se encolhia em algum buraco, em alguma caverna, tentando se proteger do vento cortante. Seus cabelos, antes cuidadosamente penteados e adornados, cresceram descontroladamente. Emaranharam-se, endureceram, formaram algo como uma juba. O texto diz que eles cresceram como as penas da águia, longos, emaranhados, selvagens.
Suas unhas, que nunca mais foram cortadas, cresceram, encurvaram-se, endureceram, tornaram-se garras. Garras de ave de rapina. As pessoas que passavam perto dos campos deviam vê-lo ao longe. Uma figura estranha, meio homem, meio fera, rastejando, mugindo, fugindo da presença humana. Deviam contar histórias. Deviam ter medo. Alguns, mais corajosos ou mais cruéis, deviam atirar pedras para espantar aquela aberração. E ele, o rei que um dia comandou exércitos, fugia. Corria com as mãos e os pés no chão, se escondendo atrás de rochas e arbustos, com medo das pedras dos pastores. 7 anos, 7 invernos, 7 verões, 7 estações de chuva, 7 estações de seca. O tempo passava de forma diferente para ele, sem consciência, sem memória, sem esperança. Apenas o agora, apenas o instinto, apenas a sobrevivência. Enquanto isso, na Babilônia, o reino continuava. Os conselheiros governavam. Os generais comandavam. O trono permanecia vazio, esperando. Mas quem esperaria 7 anos por um louco? Quem acreditaria que aquele homem voltaria? Mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. E quando os 7 anos se completaram, algo aconteceu. Numa manhã qualquer, enquanto o sol nascia sobre os campos, a névoa começou a se dissipar. E não era apenas a névoa da manhã, era a névoa dentro da mente daquele homem. Lentamente, como quem acorda de um pesadelo de décadas, ele começou a se lembrar. Quem sou eu? O que estou fazendo aqui? Por que estou de 4? Por que estou coberto de pelos? Por que estou comendo grama? Ele olhou para suas mãos. Não eram mais mãos, eram garras. Olhou para seu corpo. Não era mais um corpo humano. Era uma carcaça empoeirada, coberta de feridas e pelos. E então, num átimo de lucidez que valia mais do que todos os anos de poder, ele fez algo que não fazia há 7 anos. Ele ergueu os olhos para o céu, não para os muros que construiu, não para os palácios que edificou, não para os exércitos que comandou, para o céu, para o alto, para o lugar onde o Altíssimo habita. Naquele momento, a razão voltou por completo. Foi como se um rio de luz inundasse sua mente. Todas as lembranças voltaram de uma vez. Os sonhos, a estátua, a fornalha, a frase no terraço, a voz do céu, a queda, os 7 anos de loucura. Ele entendeu tudo. Entendeu que não havia sido um acaso. Não havia sido uma doença. Não havia sido um castigo cego. Tinha sido uma lição. A lição mais dura que um homem pode aprender. E ele, ainda de joelhos no campo, com a voz rouca de quem não fala há 7 anos, começou a louvar a Deus. Dizer palavras que nenhum filósofo jamais disse, que nenhum rei jamais proferiu. Ele disse: o seu domínio é um domínio eterno, e o seu reino é de geração em geração, e todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão, nem lhe dizer: que fazes? Naquele instante, os pelos começaram a cair, as unhas começaram a se curar, ou ele simplesmente se levantou, ainda coberto de sujeira e feridas, e começou a caminhar de volta para a Babilônia? A Bíblia não dá detalhes. Diz apenas que naquele mesmo tempo, tornou a ele o seu entendimento. E ele voltou para o palácio, voltou para o trono. Imagine a cena. Os portões da cidade se abrem. Os guardas veem aquela figura se aproximando. Uma figura que parece um homem, mas que ainda carrega as marcas da fera. Será que reconheceram? Será que correram para avisar? Será que tentaram impedir a passagem daquele mendigo? Não sabemos. Mas sabemos que ele entrou, que subiu as escadas do palácio, que atravessou os corredores onde um dia reinou. E quando chegou diante dos seus conselheiros, dos seus nobres, da sua corte, eles o reconheceram e se prostraram, porque naquele homem não havia mais orgulho. Havia apenas a majestade de quem foi quebrado e remontado por Deus. Ele foi vestido com as melhores vestes. A coroa foi colocada novamente sobre sua cabeça. Mas aquela cabeça agora pensava diferente. Aquele coração agora batia diferente. Ele se tornou um rei maior do que antes. Porque antes ele reinava sobre pedras e muralhas. Agora, ele reinava sobre si mesmo. Ele escreveu um decreto estranho para um rei pagão. Um decreto que deveria ser lido em todas as províncias do seu imenso império. Ele disse: por isso, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu. Porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos, juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. E é aqui que esta história encontra cada um de nós. Porque todos nós, em algum momento, subimos no terraço do nosso pequeno reino. Todos nós olhamos para o que construímos e sentimos orgulho. Todos nós já dissemos, em pensamento ou em palavras: isso eu fiz, isso eu conquistei,
isso é mérito meu. E não há pecado em reconhecer o trabalho das nossas mãos. O pecado está em esquecer quem deu força às nossas mãos. O pecado está em erguer os olhos apenas para os nossos feitos e nunca para o céu. A história de Nabucodonosor é um espelho. Ela nos mostra que a loucura do orgulho pode nos transformar em animais, pode nos fazer viver de quatro, comendo o pó da terra, esquecidos de quem somos. Mas ela também nos mostra algo mais. Ela nos mostra que quando finalmente erguemos os olhos, a razão volta, a vida volta, a esperança volta. Não importa quanto tempo você tenha passado no campo, comendo erva como os bois. Não importa quanto tempo você tenha vivido como um animal, dominado pelo instinto, pela ganância, pelo egoísmo. No momento em que você ergue os olhos para o céu, a sua humanidade é restaurada, a sua alma é devolvida. Nabucodonosor passou 7 anos no fundo do poço, 7 anos no vale da sombra da morte. Mas ele aprendeu a lição mais importante que um homem pode aprender. Aprendeu que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aprendeu que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens. Aprendeu que o trono mais alto da terra é apenas um degrau diante do trono do céu. E você, onde estão os seus olhos agora? Estão fixos no chão, nas suas conquistas, nos seus problemas, nas suas dores? Ou estão erguidos para o alto, para aquele que pode restaurar a sua razão, curar a sua loucura e devolver a sua alma? Que esta história ecoe no seu coração como um alerta e como uma promessa, porque o Deus que humilhou Nabucodonosor é o mesmo Deus que espera de braços abertos o filho que resolve voltar para casa. O mesmo Deus que, mesmo quando estamos no fundo do poço, cobertos de pelos e garras, espera apenas que ergamos os olhos para nos devolver a vida. E quando isso acontece, quando a fé finalmente nasce das cinzas do orgulho, nada, nem mesmo os 7 anos mais escuros, pode roubar a paz de quem aprendeu que a verdadeira realeza não está em reinar sobre os outros, mas em se curvar diante do Rei dos Reis.